Gostaria de convidá-los novamente a curvarmos a fronte para a palavra de oração. Bondoso Pai, está nos céus, o Senhor que é a nossa rocha, esta rocha que nos protege, que nos firma a cada momento da nossa vida, que nos dá de beber para saciar a nossa sede espiritual, ó Pai. Neste momento, faz fluir novamente do Teu trono água viva, Senhor, para cada um de nós. Que possa descedentar assim a nossa alma. Que possamos aqui, Senhor, nesta noite, mais uma vez comungarmos contigo. Te pedimos isto e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite. Já estamos na quinta-feira, não é? Na verdade, já estamos no dia 6º, desde que o pôr do sol, não é? Amanhã já será o sábado já. Então, estamos chegando ao fim. E hoje nós estamos, então, no nosso próximo tema, não é? Na nossa sequência desta semana. Nós estamos, então, na quinta-feira, já é o nosso 6º tema. E o tema desta noite é a Aliança de Deus no Sinai. Primeira parte, o amor eterno de Deus na congregação. Okay? E quando nós vamos estudar a história de como Deus dirigiu o seu povo e estabeleceu com ele uma aliança no Sinai, nós vamos ver que nós encontramos a história de como Deus, pela primeira vez na história, estabeleceu o que vem a ser conhecido posteriormente como a sua igreja. E como é que Deus atua na nossa vida através da congregação da igreja. Mas espera, a igreja lá no Sinai, hein? Exatamente isso que diz a Bíblia. Quando nós abrimos em passagens tais como Deuteronômio capítulo 4, se você abre a Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4, no verso 10, nós temos aí a Bíblia nos dizendo que a igreja, o início dela está ali no deserto, no Monte do Sinai. Okay? Deuteronômio capítulo 4, verso 10. Okay? Na minha versão diz assim, okay? Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus em Horebe, ou seja, no Monte Sinai, quando o Senhor me disse, reúne o povo e farei ouvir as minhas palavras. Essa expressão, no dia que estiveste perante o Senhor, literalmente aqui na Bíblia, quer dizer o dia da congregação. Na versão que eu tenho, colocou no dia que estiveste perante o Senhor. Hein? Literalmente quer dizer, não te esqueças do dia da congregação. Hein? Diante do teu Deus, em Horebe, quando ele disse, reúna o povo. A palavra que está ali, no texto hebraico, é Yom HaKahal, o dia da congregação. Okay? Pela primeira vez, quando a Bíblia foi traduzida para uma outra língua do que a original, o original é hebraico, que está aqui, a primeira tradução da Bíblia foi para o grego. Não é? Essa tradução grega traduz essa expressão hebraica para a expressão Remeras tes Eclésias. Remeras, dia, tes Eclésias, da igreja. Este é o dia da igreja. Por isso se fala corpo eclesiástico. A palavra igreja, né, vem do grego eclésia, eclesiástico. Hein? Igreja. Hein? Os líderes eclesiásticos. Não é? Então aqui, este é o dia da igreja. Hein? E essa expressão vai aparecer no capítulo 9, verso 10, vai aparecer no capítulo 18, verso 16, e vai aparecer também no livro de Atos. Não é? No discurso de Estevão, quando ele se dirige aos líderes de Israel, ele lembra da igreja no deserto. Quando Deus dirigiu a igreja no deserto. Não é? Então a história da igreja começa lá no Monte Sinai. Até aqui,
nós temos a história de homens de Deus e suas famílias. Adão e sua família, Noé e sua família, não é? Abraão e sua família. Agora, é a primeira vez que nós vamos ter o povo de Deus organizado como uma congregação de fé. O que nós chamamos de igreja. Okay? E neste momento, é um momento em que nós iremos ver Deus vai derramar uma revelação em abundância sobre a humanidade. Mais luz que nunca havia tido até então. A partir daí, Deus começa a abrir de maneira mais clara do que nunca o seu plano, a sua vontade, não é? Como ele vai efetivar a redenção. Então vamos hoje meditar um pouco sobre esse evento da Aliança do Sinai e ver então o que nós podemos aprender dele. Vamos então ao primeiro ponto que é importante termos em mente quando estudamos a Aliança do Sinai. Então, próximo slide. Não é? Primeiro ponto que é muito importante, não se pode esquecer disso, é que a Aliança do Sinai é parte do cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Então, Deus prometeu a Abraão, né? E a Aliança do Sinai é parte do cumprimento das promessas de Deus feita a Abraão. Vamos voltar à nossa Bíblia em Gênesis 15. Gênesis capítulo 15. Nós lemos, né, antes de ontem estes versos. Lembra que Abraão pediu a Deus a certeza que iria receber a terra? E Deus então mandou ele partir os animais. Aí de noite caiu aquelas trevas tremendas. Aí ele ouviu uma voz. E nessa voz que ele ouviu naquele momento, não é, dizia: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Será escravizada. Não é? Será afligida por 400 anos. Mas eu também hei de julgar. Deus prometeu que um dia iria julgar o povo que iria escravizar a descendência de Abraão. A promessa. Eu hei de julgar, julgarei, né, o povo, a gente que há de sujeitar-se. E depois eles sairão com grandes riquezas. E na 4ª geração eles voltarão para cá. E tomarão posse da terra. Sim? E diz: naquele dia fez o Senhor dando a terra do Queneu, do Quebrezeu, do Cadmoneu, do Eteu, do Ferezeu, do Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, Gigazeu e Jebuseu. Então, Deus tinha feito uma promessa: Abraão, a sua descendência será peregrina na terra por 400 anos. Eles serão escravizados, serão humilhados. Mas depois, na 4ª geração, eles irão sair com grandes riquezas. Eu julgarei o povo que há de sujeitá-los. Eles voltarão aqui e tomarão posse da terra. Essa era a promessa de Deus. E quando começa a história no Sinai, agora vamos a Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. É o início da história da Aliança do Sinai. Quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente. Moisés vê aquele estranha visão, se aproxima e Deus fala com Moisés. Né? E o texto nos diz assim, verso 6. Né? Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. E repete todos aqueles nomes que apareceram lá em Gênesis 15. Chegou a hora de cumprir a promessa. Chegou o tempo em que vocês devem subir para tomar posse da terra. Isso ainda mais claro no capítulo 6, no mesmo livro de Êxodo. 6, versos 2 em diante.